mais um Conecta Play aqui na RS Play TV com você. Estamos com um convidado muito especial hoje, o Eduardo Zanata, ele que é da área de destilados e bebidas da Serra Gaúcha e também é sommelier. Ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente e explicar como funciona esse mercado hoje em dia na região. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Bianca. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu que agradeço por ter vindo. Fico muito feliz. A gente vai fazer um bom bate-papo, conversar um pouquinho de vinho, destilados e desse mundo mágico que a gente tem, né? Então, é um prazer sempre falar de uma forma objetiva para as pessoas. Então, obrigado novamente. Obrigado, nós. Primeiramente, Eduardo, conta pra gente um pouquinho da tua história. Como tudo começou, da onde veio esse gosto por trabalhar nessa área, por ser tão apaixonado por vinhos, por conseguir trazer isso para as pessoas, para dentro das famílias, né? Conta pra gente um pouquinho como funciona. Claro. Bom, tudo surge isso na pandemia. Então, como vários outros negócios surgiram, né, na pandemia que a gente teve em 2019, eu já atuava no ramo, eu já era da gastronomia, já trabalhava em restaurantes em Gramado. E veio essa vontade. E aí, durante um tempo afastado da atividade, uma importadora, comecei a trabalhar paralelamente. E aí, realmente, foi algo muito forte que eu vi que ali, poxa, é isso que eu quero para a vida. É trabalhar realmente focado com a bebida em si. E aí começou lá atrás, engatinhando, um projeto ainda sem saber para onde ia, sem nenhum norte. Então, e aí 2020, sim, veio o CNPJ. E aí realmente que mudou a chave, né? Então, lá em 2019 começa, já tendo uma bagagem do restaurante, e 2020 realmente de cabeça que eu toco o negócio. Tá. E agora vamos começar um pouquinho com partes um pouco mais polêmicas, tá? Eu quero saber de ti se a indústria dos vinhos, ela é dominada por grandes produtores, né? Sim, quando a gente fala de vinho, né, eu sempre costumo dizer, e eu acho isso muito polêmico, porque é polêmico, né? Quando tu estuda, né, hoje uma das maiores formações acadêmicas aí, como se fosse uma pós até mesmo, que é o WST, que é uma escola internacional de sommeliers, e aí quando tu vai estudar, em momento algum o Brasil entra. Nossa. Então, isso sim é chato, né, de uma certa forma, porque é uma escola internacional, então ela dita as regras do mercado, né? Então tu estuda África do Sul, por exemplo, mas tu não estuda Brasil. Então, a nível mundial, o Brasil faz tem grandes produtos, né? Tem grandes vinhos, grandes espumantes maravilhosas, mas ainda ela está engatinhando. Bem devagar, né? A passos largos agora nos últimos anos, mas ainda não para realmente entrar para o estudo, porque essa escola é uma escola internacional. O que tu estuda aqui é o que tu estuda na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, assim, é mundialmente. Então, por isso que ela dita a regra. Então, tem que fazer uma força para ser notada mundialmente. Entendi. Então, é possível para pequenos empreendedores competir? É difícil, tá? Eu tenho hoje por mim que eu costumo dizer que eu sou individual. E realmente eu sou individual, eu não tenho nenhuma importadora por trás, né? Então hoje eu trabalho com várias importadoras no ramo da distribuição, ela tanto de vinhos e tanto de destilados. Então eu sou neutro e com isso eu posso te afirmar, sim, é bem difícil, mas é um caminho bacana. Mas não é impossível. Não, não é. Acho que fazer tudo hoje em dia. Tem uma frase que é bem legal que as pessoas falam, pessoas compram de pessoas. Então eu acho que é exatamente isso, né? Tu trabalhar para as pessoas, tu servir outras pessoas. Essa é que é o grande diferencial. Tá. E tu acha que a tecnologia ela está revolucionando a indústria dos vinhos? Sim. De certa forma? De certa forma. Já existe um vinho brasileiro que levou mais ou menos seus 10 anos para ser lançado, 100% por IA. Entende? 100% por inteligência? 100%. Nossa. É diferente. Eu já tive a oportunidade de provar, é algo curioso, no mínimo curioso. Então, acho que é interessante as pessoas provarem por uma questão de conhecimento. Acho que conhecimento agrega. Exato. E quando a gente fala de bebida, muitas das vezes não é só teoria.
tu precisa ter a prática. E o lado bom é que tu vai beber a prática, né? Sim. Então, ando muito uma ao lado da outra. Tanto a parte teórica, tanto a prática, porque não é só papel, né? Hoje a gente tem muita influência de muitas coisas no mundo da bebida. Então é interessante. E esse é um caso, né? Tá. E tu acha que a influência das redes sociais é exagerada na indústria dos vinhos? Tem muitos detalhes que pegam isso, tá? Isso Cuidado, porque é um pouco assim, pesado para falar. eu acho que o mundo do vinho, ele tem que ser desmistificado, tem que ser simples, e aí tudo bem. Acho que isso é de extrema importância. Mas a gente não pode generalizar, né? Não pode achar que um vinho, ele é normal. Não, ele merece o respeito, e eu digo isso até nos pequenos detalhes. Uma taça adequada, um ambiente. Sim. Porque sim, eu acho que todo mundo merece a tomar vinho, né? Hoje a gente tem o nosso consumo de vinho legal, cada dia cresce mais, e a gente precisa desmistificar o mundo do vinho, porém com respeito, porque querendo ou não é algo milenar, né? Sim, vários vinhos, eles contêm histórias, eles contêm uma trajetória de vida até chegar à nossa mesa, né? Exato. Então não é só tomar um vinho que nem água. Tem Exato. que entender e bola pra frente. Tu não precisa ser um expert, acho que esse é o primeiro ponto, né? Mas eu gosto de pontuar algumas coisas. Tu tem que beber vinho, ponto, e independente se é suave ou se é seco. Não é isso. Tem que consumir. Quanto maior consumo tiver, isso vai fazer com que tenha mais produção, e com a produção acabe baixando um pouco dos valores que hoje são praticados. O problema é o respeito com a pessoa mesmo, né? Tem pessoas que dizem, tomar vinho no almoço, um copo. Poxa, é uma tacinha, não precisa ser cristal, mas uma tacinha de vidro. Algo até mesmo para tu entender a importância, né? Não é uma Coca-Cola, não, é um produto ímpar, né? Sim. Qual é o vinho que você acha que é mais subestimado e por quê? Ou superestimado? Olha, tu falou antes sobre a história, né? Então, eu acho que tem alguns vinhos que a gente compra pela história, inclusive eu, né? O vinho talvez não é tudo isso, mas eu acho que são vinhos que tu precisa beber, independente, né, da tua classe. Claro, se baseia muito o que tu bebe diariamente. Às vezes um grande vinho não quer dizer que seja o melhor vinho. Sim. Então tem alguns, mas complica dizer isso assim. Eu prefiro não responder porque eu vou arrumar confusão. E os empreendedores de vinho, eles devem se concentrar em produzir vinhos de alta qualidade ou em criar uma marca forte? Bom, são duas coisas distintas, mas ao mesmo tempo próximas, né? Tu consolidar uma marca, e eu vou usar o meu exemplo, eu não sou um produtor de vinho, né? Eu sou uma revenda, mas tu potencializar a tua marca é muito importante, porque isso te dá muita notoriedade, te dá muita credibilidade, e com isso tu consegue fazer as vendas mais tranquilas. Então, assim, a questão da marca, de tu fazer um legado, isso é muito importante, e é o que eu venho construindo há todo esse tempo. Por quê? Porque aí tu chega num evento, ontem eu estava, e algumas pessoas, você usa nata, então acho que esse é o legado. Porque, voltando a algumas perguntas anteriores, tem vinho na internet para comprar. A internet, ela é um pouco do mundo sem lei, então tudo tu encontra, né? E quando tu tem essa notoriedade, a credibilidade, a tua venda ela é muito mais consistente. Sim, é bem interessante os eventos que tu participa, né, Eduardo? Porque abrange um grande número de pessoas que criam uma fidelidade contigo e um certo respeito, uma certa credibilidade, assim, no sentido de que tá sempre lá, né? A pessoa que eles vão procurar vai ser tu. Então, acho que é meio por esse caminho mesmo, a confiança. Exato. Né? Agora, a indústria dos vinhos é sexista e os empreendedores e as empreendedoras mulheres, elas enfrentam mais desafios que os homens? Boa, tu tá afiada, né? O que acontece? Sobre esse mundo, tá? A mulher, ela é muito mais detalhista.
Pode existir? Pode, porque eu acho que isso, infelizmente, a gente está num mundo que ele não olha com outros olhos. Mas eu tenho quase certeza que toda a indústria do vinho, toda importadora, toda distribuidora, ela, por maior ou menor que seja, ela tem uma mulher na empresa. Tá? Isso é o primeiro ponto. Principalmente na área de degustar, a mulher ela tem alguns dons que o homem passa despercebido, né? A gente treina, a gente estuda, a gente bebe, porém a mulher tem um sexto sentido ali que Aguçado. e ela grava muito mais coisas, às vezes passa despercebido por um homem. Então assim, o papel da mulher, e isso eu vejo, ela é muito importante, porque às vezes acaba passando algumas coisas que a mulher consegue pegar mais do que o homem. Então, existe, mas eu acho que no mundo do vinho é mais democrático. Eu acho que existe um respeito maior. Tá? Então, falando da bebida em si, a gente vê grandes profissionais, grandes sommeliers, campeonato nacional como campeã, enfim. Então, acho que o mundo do vinho ele tem um pouco mais essa equalização. Equilibrado. Exato. Então ele não tem tantos desafios assim para as mulheres. É de igual para igual. Exato, até porque a mulher, normalmente, ela tem alguns cuidados que o homem deixa passar. Vamos falar em vendas, né? A mulher, ela tem um cuidado que, às vezes, o vendedor e o comprador, às vezes, eles têm uma intimidade e acaba passando. E a mulher consegue convencer muito mais, sabe? O homem, às vezes, ele deixa, não responde o WhatsApp, e a mulher tem esse cuidado muito maior, que o homem, às vezes, acaba passando. Ela é muito mais detalhista nesse sentido, mas é que a questão é que em outras áreas da vida, a mulher hoje em dia ainda tem esse problema de se infiltrar no mercado de trabalho. Eu, particularmente, não sabia que o mercado de vinhos e sommelier e tudo mais tinham essas mulheres no meio. Eu não sabia e eu achava que era mais um ramo masculino, por ignorância minha. Ontem mesmo no evento, a quantidade de homens e mulheres era unanimemente maioria mulher. Então, assim, a mulher ela está muito à frente. Ela domina a carta, ela faz um trabalho muito bacana. E isso é legal, sabe? As pessoas tendem a ouvir mais. E eu acho que esse é o princípio para mudar as coisas, sabe? Vai ter uma profissão que talvez não é tanto. Sempre foi assim ou as mulheres, eu desde que agora. foi criado, desde que foi... A gente vai voltar um pouquinho a alguns anos, milhares de anos atrás. A mulher, ela sempre foi bem aceita ou é só de 100 anos para cá? O homem, vamos lá, o homem teve que aceitar, né? Existe uma mulher bem famosa, que acredito que todo mundo já bebeu, que é a Veuve Clicquot, Madame Clicquot, né? Então, bom, é uma mulher que ela revolucionou o mundo dos vinhos e espumantes, né? Então, é uma mulher que ela herdou a propriedade do marido que faleceu, ela tentou negociar, não teve sucesso, ninguém queria comprar dela, e ela simplesmente revolucionou o mundo da champanhe hoje, né? Ela é uma mulher, uma das poucas, a que teve tão à frente do negócio, a ponto de calar a boca de vários homens, né? Todo mundo teve que engolir literalmente ela, e hoje todo mundo já bebeu ou vai beber uma Veuve Clicquot. É a melhor que tem, eu confesso, que eu acho ela incrível. E conseguir segurar tantos anos. Tu lembra o ano que foi isso? De cabeça não vou. Faz mais de 200? Por aí. Imagina segurar tantos anos uma marca. Uma marca dessa. Passou a Segunda Guerra Mundial, a história conta, né, que foi refugiados lá para baixo da cave, que é uma cave subterrânea. Então, assim, bem legal, tá? A história, acho que vale a pena. Tem um livro dela, vale a pena dar uma lida, entender um pouco mais. Até porque se tu quer ser preconceituoso no mundo do vinho, para de beber champanhe, porque foi por causa dela que aconteceu isso, sabe? Então, se tu realmente quer sustentar essa questão do preconceito, para porque a história já fez o papel dela, né? Ela já mostrou e hoje todo mundo é refém, todo mundo quer beber uma champanhe. Exatamente. Então tem que agradecer ela. E isso carrega uma história, é literalmente aquilo que tu falou. A pessoa não é só colocar ali, tem uma história por trás, né? De uma bebida, de uma champanhe, de um vinho, carrega uma história bem grande por trás e conseguir manter isso durante vários anos é porque é muito bom, né? É um produto muito bom, excelente. Os sommeliers, eles devem se concentrar
em educar os clientes sobre vinhos e bebidas ou apenas em recomendar opções? Bom, se puder educar no restaurante, top. É um pouco tempo, né, para ele poder fazer tudo isso. A recomendação ela é primordial, e eu digo isso porque as pessoas, às vezes, elas bebem aquilo que elas gostam de beber. Só que muitas das vezes ela está num restaurante onde ela não conhece o cardápio, não conhece o chefe, enfim, e cada culinária tem a sua distinta diferença de uma para outra. O sommelier ele é instruído a montar uma carta conforme o cardápio. Então, o vinho que está ali certamente vai combinar com um prato do cardápio. Então, a indicação dele sempre é muito boa. Já se passou o tempo onde o restaurante, o sommelier, o garçom indicava por vinho mais caro. Já se perdeu a história que o vinho melhor é o vinho mais caro. Não. Hoje, tu vai, vou comer um peixe, vou comer algo. Então, tu vai tomar um branco, uma espumante, mas daqui a pouco essa espumante ela é um pouco mais intensa, ela é menos frutada, tem uma acidez maior. Então, hoje em dia, e eu percebo isso até porque eu faço treinamento em restaurante, as pessoas, os garçons, a casa em si, eles já pensam diferente. Eles preferem vender, de repente, algo pela metade do preço, com a possibilidade de vender duas garrafas, né, em vez de vender uma cara. Então, a experiência gastronômica ela é muito completa quando a gente tem uma indicação de um profissional adequado. Isso é muito importante. A parte deles ensinar eu acho que é maravilhosa, tá? Então, mas eu acho que essa parte ela é uma ligada à outra, sabe? Quando tu vai e tu deixa o sommelier te indicar algo, normalmente ele vai contar a história da vinícola, ele vai te contar o porquê que está te indicando, e querendo ou não, já é um estudo, né? Então, eu acho isso bem interessante. Muito bem. Em relação entre os sommeliers e os produtores de vinho, é importante para a indústria dos vinhos essa amizade, ou enfim, É muito importante. Essa comunicação? E eu vou estender um pouco mais a equipe de salão de forma geral, sabe? Por quê? Porque quando a gente conhece o produtor, conhece o produto, tem a vinícola próxima, isso falando de vinhos nacionais e até mesmo dos importados, isso dá muito mais credibilidade para casa. Né? Tu tem um restaurante renomado, um restaurante de um patamar legal, e aí as adegas, as vinícolas, elas querem fazer parte disso, né? Sim. Então essa comunicação da equipe conhecer propriamente a vinícola é muito importante, né? Fazer visitas na vinícola e são visitas normalmente mais técnicas. Então eles conseguem pegar uma base de uma produção, entender o processo que a uva chega de um jeito e sai o vinho do outro. Então isso é bem interessante. Tá, isso aí. E a colaboração entre os produtores de vinho e os estabelecimentos de turismo pode ajudar a criar uma experiência mais atraente para os clientes? Pode. Sempre é válido, tá? Eu acredito que isso vai um pouco além até mesmo desses dois. Seria interessante até alguma questão do governo, assim, fomentar um pouco mais a ideia, novos caminhos para poder chegar, porque o pessoal hoje, números, né? 80%, 90% vem aeroporto, Gramado vai a alguma vinícola, né? Gramado mesmo tem vinícola, mas às vezes vai a Bento, então alguma coisa para facilitar seria interessante. Uma proximidade maior, né? Produção, a gente consegue passar aqui no telão os videozinhos do Eduardo, para a gente conseguir demonstrar melhor? Esse aqui é um pouco do nosso showroom que a gente tem em Gramado, então tem um pouquinho da nossa carta de vinhos que a gente trabalha. Então a gente tem hoje uma gama bem grande de vinhos importados e nacionais, grandes chateaus, grandes marcas, né? Ali passou o Peramanca, pela história, um dos primeiros vinhos a pisar no Brasil. Então, um pouquinho, né, do que a gente faz diariamente. Zanata, tu acha que sommelier nos restaurantes, eles são necessários ou são um luxo? São necessários. São extremamente necessários. Exato. Ter algo que faça... Tem restaurantes que não comportaria um sommelier por tamanho, mas tu ter uma assessoria eu acho que é bem interessante, tá? Até para comportar, porque o que eu falei antes, não é dinheiro, né? Tu dá cursos? Isso, esse aqui são workshops que a gente
promove, então são vinhos às cegas. E aqui vai com o encontro que tu falou antes do treinamento em si, né? Orientar as pessoas. E vai de encontro com o que a gente está falando agora sobre tu ter um sommelier. Muitas vezes o restaurante não comporta por tamanho, né? Não é um restaurante grande, mas tu ter uma assessoria, tu ter alguém especializado para te ajudar a montar uma carta diversa é interessante, sim. E isso é a educação que a gente fala, né, do paladar. Isso é interessante na questão do... Então isso é legal. Então a gente faz uma brincadeira aí, bem diferente. Nesse dia foi uma degustação de vinho branco. Então, sempre às cegas. É bem legal. Então, pós ainda tem mais vinho, mais janta. Então... Churrasco. Muito bacana, parabéns. E quais são as principais estratégias de fidelização usadas pelos produtores de vinho na Serra Gaúcha para manter os clientes? Bom, hoje em dia, falando de produtos nacionais, tá? Falando das vinícolas, todo mundo está bem numa linha, como é que eu posso dizer assim, parecida, porque todo mundo está diferente. Então, a diferença une de uma certa forma. Todos estão usando muito família. Então está todo mundo botando a família à produção do vinho, né? Fazendo um conceito, tendo as estratégias de marketing muito bem montada, resgatando um pouco da origem. Então tem vinícolas surgindo aí 10, 15 anos atrás, que vieram com um viés bem legal. Então algumas estão seguindo uma linha de vinho de uma região, de outra, mas todo mundo está conseguindo captar seu cliente. E quando eu digo isso, não é fidelizar a ponto do cliente não comprar do vizinho, mas é comprar porque eu gosto, comprar porque eu quero, e eu vou comprar da vinícola ao lado porque também é bom, porque também tem qualidade. Não existe uma briga de preço, e sim qualidade hoje quando a gente fala. Então tá todo mundo se dando bem, todo mundo vendendo, todo mundo comprando, não tá ruim. Assim, tá bom, comércio. De uma forma geral, sempre a gente quer mais, mas o vinho nacional ele já começa a levantar a bandeira de reconhecimento. Então a gente tem que olhar isso para um lado dos bons também, né? O que a gente acabou de falar lá no início. O mundo do vinho, o Brasil não está nem no mundo do vinho, via de regra, por estudo. Mas assim, está levantando uma bandeira, já tem grandes vinhos em alguns lugares que isso faz muita diferença. Já tem restaurantes, estrela Michelin, com carta 100% nacional de vinho, isso é legal. Muito bacana isso. Então, Zanata, eu queria te agradecer muito por ter vindo hoje. Foi muito bacana esse nosso bate-papo rápido aqui. Rapidinho. E que a gente possa marcar outras entrevistas e trazer teus vinhos para cá para a gente conseguir mostrar melhor para as pessoas. E é isso, pessoal. Fica por aqui, ficamos por aqui. E até o próximo Conecta Play. Tchau, tchau. Tchau, tchau.